Fala aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Episódio 49, chegando no 50, hein? Muito obrigado a todo mundo que acompanha esse podcast, pela sua audiência. Nesse episódio eu conversei com o Lorenzo. O Lorenzo, eu já gravei um episódio com ele lá no começo do 21 milhões. E dessa vez eu resolvi gravar um episódio sobre alguns tweets que ele gosta de fazer, que a gente apelidou de tweets Bom Dia. Eu vou explicar aí no episódio direitinho, mas resumindo bastante, são tweets em que o Lorenzo tenta trazer opiniões impopulares dentro da bolha dos bitcoinheiros para fazer o pessoal refletir, debater, enxergar alguns vieses. E como eu gosto bastante dessa ideia, dessa intenção dele fazendo isso, achei legal a gente gravar um episódio dedicado a estes tweets. No episódio vocês vão entender de onde vem esse bom dia, por que bom dia, em quem ele se inspirou e tudo isso. Mas é isso, pessoal. Esse episódio bem legal aí para refletir, várias ideias contra-intuitivas, anti-intuitivas e que vale ouvir para também vocês darem suas opiniões aí e refletirem. Muito obrigado pela audiência, como sempre. E é isso, se inscrevam no canal no YouTube, sigam na plataforma de podcast, deem sua nota, sua avaliação aí, 5 estrelinhas. E se inscrevam na newsletter também, na coluna semanal, curtinha, que eu escrevo toda sexta. Se inscrevam para receber direto no e-mail de vocês, cadastrem seu e-mail lá no Substack. Sempre deixo os links aí. E é isso, até a próxima e muito obrigado. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Oba, começando mais um 21 milhões podcast, recebendo dessa vez, pela segunda vez eu acho, né, Lorenzo. E aí, Lorenzo, tudo bom? Seja bem-vindo. E aí, cara, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, sempre bom aparecer por aí. Pô, obrigado por você ter aceito com um aviso, um pedido para gravar esse episódio tão recente e você se predispôs aí. Muito bom, muito obrigado. Bom, a ideia desse episódio, tentar resumir aqui para os ouvintes, é basicamente a gente discutir um pouco desses tweets que começam com bom dia, mas não necessariamente trazem uma boa notícia logo em seguida. Que acho que a primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi o John Carvalho. Ele normalmente mandava um good morning e depois, o que é um bom dia, e depois alguma opinião impopular, vamos dizer assim, sobre o Bitcoin. E o Lorenzo gostou bastante disso e eu vi ele também fazendo vários tweets desses. Então eu chamei ele aqui pra gente bater esse papo sobre alguns desses tweets e o Lorenzo poder defender os pontos deles, a gente discutir e também discutir alguns pontos que o John Carvalho pode ter levantado. É isso, né, Lorenzo? Bora começar. Eu acabei explicando o que é o Bom Dia. Você quer dar mais alguma explicação, algum adendo? Não, acho que é isso mesmo. Eu copiei do John Carvalho a ideia, na cara dura. E geralmente eu faço eles quando eu tô inspirado, dou uma volta na praia de manhã e penso em alguma coisa que pode trazer uma discussão interessante aí pro pessoal. Boa. A ideia são assim, conceitos que podem ser impopulares entre os bitcoinheiros. Então, talvez algumas coisas, algumas ideias que têm valor por trás, mas que os bitcoinheiros ou não gostam de ouvir, ou não gostam de admitir, ou não pensaram a fundo a respeito sobre algum detalhe, né? Por exemplo, vamos começar com um tweet seu aqui, Lorenzo, do dia 11 de novembro de 2021. Você escreveu assim: Bom dia. A Lightning Network
não é completamente trustless, que é sem um terceiro de confiança, né? Ou sem depositar confiança em algum partido, alguma parte. Enfim, explica pra gente o que você quis dizer com isso enfim, vamos daí. Beleza. O que eu quis dizer com isso foi o seguinte: para quem não sabe, a Lightning ela funciona de uma maneira diferente do Bitcoin. Na Lightning a gente tem um conceito que a gente espera, cria um, cria um conjunto de incentivos para incentivar que as pessoas operem de boa fé. Então, não queria entrar muito em detalhe técnico para não ficar confuso, mas basicamente existe um. Quando você abre um canal com outra pessoa, essa outra pessoa pode fazer uma transação em um estado desse canal que seja mais vantajosa para ela. Por exemplo, eu abri um canal com você, João, eu depositei um Bitcoin nesse canal e em algum ponto da história desse canal, esse um Bitcoin estava todo do seu lado, mas depois ele voltou todo pro meu e você divulgou uma transação antiga num estado que o Bitcoin estava todo pro seu lado do canal tentando roubar os Bitcoins de mim. Quando isso acontece, eu, Lourenço, vou poder te punir e pegar esses Bitcoins para mim. Então a Lightning ela funciona assim, né? Sistema de caso você não se comportar bem, a gente vai te punir. Só que existe um problema nisso, que é para você saber que outra pessoa está tentando passar a perna em você, você precisa estar online, você precisa estar escutando a blockchain do Bitcoin para ver se alguma transação dessa característica foi feita. Ou você pode configurar o que a gente chama de watchtowers que fazem esse serviço para você. Mas elas também têm que estar online. Então, o que eu quis dizer no sentido de, tipo, ela não é totalmente trustless, não é, tipo, você vai abrir um canal, fazer as transações e, tipo, se você ficar sem internet, sei lá, por uma semana em casa, você pode ficar tranquilo, nada vai acontecer com seus bitcoins. Não é bem assim. Acho que é mais nesse sentido. Entendi. Então, assim, quando eu abro um canal na Lightning, a outra parte do canal pode tentar trapacear. Ela tem esse poder. O Isso. que eu tenho na minha mão para combater isso é uma maneira de punir a pessoa se eu pegar ela se eu pegar ela trapaceando. É, o problema é que para eu pegar ela trapaceando, eu tenho que estar com o meu Node na internet, né? Não pode acabar a luz, não pode desconectar, acabar a internet onde eu estiver com o meu Node. Então, assim, como existe esse risco de eu ir offline, por algum motivo meu Node ir offline, ou queimou o Raspberry Pi, ou caiu a internet em casa, existe o risco de eu ser roubado ali por alguém nesse período. Então Sim, isso, na sua opinião, envolve uma confiança aí entre as partes, porque existe esse risco maior. Diferente do on-chain, né? O on-chain eu faço uma transação e eu posso ficar 10 anos sem me conectar na internet, que eu sei que ninguém vai ter roubado aquela minha transação se não tiver acesso às minhas chaves privadas, né? uhum. Exatamente. Tem uma expressão em inglês que não sei se existe uma tradução boa para isso, mas é aquela que eles falam que é incentivos na base do stick ou da carrot, tá ligado? Tipo, do pau ou Da da cenoura. cenoura. É. No caso da Lightning é mais como se o incentivo fosse na base da porrada, tá ligado? Caso Uhum. você não haja de boa fé, você pode perder parte dos seus bitcoins. Entendi. E mas o que você acha que pode ser de consequências para esse fato? Assim, é, você acha que a operação de Node provavelmente vai ser pessoas cada vez mais especializadas, que garantem uptime do Node alto para que isso não aconteça? Cara, boa pergunta. É, Eu acho que sim. Eu não sei se quem tá ouvindo já tentou rodar um Node na Lightning e usar ele, tipo, para receber pagamentos e pagar outras pessoas, mas não é uma tarefa tão simples. Você vai ter que gerenciar a sua liquidez e isso você vai ter que entender como o negócio funciona e vai ter que
investir parte do seu tempo, alguns dias, para fazer ali o gerenciamento dos seus canais. Então, talvez no futuro isso seja uma atividade mais especializada, reservado para. Se você quer ter toda a sua soberania, você vai ter que arcar com esse custo de aprender como funciona e tudo isso que eu citei. Mas acho que sim, cara, a não ser que algum outro tipo de tecnologia surja que resolva esses problemas. Não. Alguma tecnologia de Layer 2, alguma coisa assim, nesse sentido. Legal, legal. Tá bom. É interessante isso. Acho que esse detalhe é legal conversar porque faz parte de como a Lightning funciona, né? E é muito do trade-off que ela assume quando ela quer aumentar a velocidade e o volume de transações por Uhum. segundo e diminuir a segurança, né? E diminuir algumas premissas de segurança e resiliência, assim. Legal. Sim. Cara, vi outro tweet seu aqui, que eu acho legal a gente comentar também. 24 de maio. Bom dia. Ninguém sabe o que vai acontecer quando o subsídio por bloco minerado acabar. Ah, esse é bom também. É, Cara, eu acho. Quer dizer, eu acho não. É impossível tu afirmar o que vai acontecer quando o subsídio de bloco acabar. Se vai estar tudo bem. Também é impossível dizer se o Bitcoin vai durar até chegar lá. Eu acredito que é muito provável que sim. Mas é impossível dizer. Então, cara, a minha, a minha opinião sobre esse assunto é cuidado com quem fala que sabe o que vai acontecer. Pra mim, tipo, não é tão simples assim, tão previsível assim. São 100 anos, 120 anos que a gente tem pela frente, mais ou menos. Muita coisa pode acontecer até lá e eu não ponho minha mão no fogo pra falar que vai estar tudo funcionando certo e ok. Tipo, E você acha que. Porque assim, acho que é isso. o subsídio por bloco ele diminui exponencialmente, né? Ele é dividido por 2 a cada 4 Sim, anos. Mas você acha que precisa demorar os 120 anos pra gente chegar lá pra dar problema ou pode dar problema antes também? Porque às vezes não precisa zerar o subsídio, né, pra dar problema. Às vezes sim, pode ser tão sim. pequeno que já dá problema antes. Aham. Inclusive, quem gosta de falar bastante sobre isso é o Peter Todd, né? Que, se eu não me engano, começou uma discussão de tail emission no Bitcoin, né? Tá Sim. tomando bastante pau por causa disso. É. É, mas, com certeza, não é uma discussão que é uma urgência agora. Não é uma urgência agora, mas pode vir a ser no futuro. E aí, os incentivos podem acabar se desalinhando, no sentido de os mineradores não querem operar em prejuízo, obviamente, ninguém vai ser altruísta para ficar rodando o Bitcoin, né? Ele funciona por causa do incentivo a pessoa a ter lucro, a ser egoísta e proteger a rede como consequência. Mas, cara, acho muito difícil dizer, sabe? Sei lá, vai que todos os governos do mundo decidem se juntar para acabar com o Bitcoin. Obviamente é uma hipótese absurda, mas sei lá, né, cara? Eu só não boto minha mão no fogo para afirmar que todo mundo sabe o que vai acontecer, que tá tudo ok, que isso não vai ser um problema no futuro, sabe? Boa. Deixa eu tentar resumir para os ouvintes. Essa polêmica vem do fato de que os bitcoins criados a cada bloco minerado diminuem pela metade a cada 210 mil blocos, que são aproximadamente 4 anos. E isso indica que são menos bitcoins remunerados por bloco para cada minerador, né? Para cada bloco minerado para o minerador que achou aquele bloco. Mas até hoje eu acho que o aumento do preço do valor do Bitcoin em dólares compensou, né, essa diminuição da remuneração em Bitcoins por bloco minerado. Existe uma noção de que isso vai continuar acontecendo no futuro, porque, porque a tese é que o Bitcoin vai valorizar muito, numa taxa mais alta do que essa
essa diminuição do subsídio a cada 4 anos. Mas existe também a pergunta, o que a gente faz quando esse subsídio zerar? Os mineradores também ganham taxas das transações, então cada transação que passa, que é incluída num bloco, deixa um trocado para os mineradores, mas a pergunta é, essas taxas vão conseguir ser o suficiente para os mineradores no futuro, para eles sustentarem um nível de hash rate alto para proteger a rede? Algum nível de hash rate sempre vai ser suficiente, né? Porque isso é ajustado com a dificuldade da mineração. Mas você acha que taxas de transação podem não ser o suficiente, mesmo se o Bitcoin se tornar uma base monetária mundial e utilizado para transações de trilhões e trilhões de dólares? Cara, não é que eu acho que as taxas de transação não vão ser suficientes, é que eu não posso afirmar que elas vão ser, entendeu? Entendi. Eu não tô falando que não vão, assim, que não consigo afirmar. Entendi. Não sei, cara, tipo, talvez seja uma visão meio pessimista do Bitcoin, ou pelo menos mais realista, mas já passei a minha fase que eu simplesmente assumia que os problemas iam todos se resolver sozinhos e era isso, não preciso me preocupar, sabe? Uhum. Boa, então vamos fazer outra sua aqui, dia 5 de novembro de 2021. Bom dia. Não é possível escalar na primeira camada sem causar centralização. E aí, Bom, essa eu achei mais impopular para shitcoinheiros do que para bitcoinheiros. sim, sim, essa é realmente mais impopular com o pessoal das shitcoins aí. Mas, cara, pra quem é leigo, novamente, no último tweet você explicou bastante do que eu quis dizer, eu só saí falando, assumindo que todo mundo ia entender, já entendia dos conceitos, então vou tentar ir um pouco mais devagar aqui. Mas basicamente existe um conceito em design de criptomoedas, onde existe um trade-off que tem que ser feito entre velocidade, segurança e. Qual é o outro lado do trilema, João? Me ajuda aqui. Velocidade, segurança e descentralização, né? Isso, e descentralização. E se você pesa mais para um lado, você vai acabar deitando a balança em outro lado. Então, por exemplo, na época lá do debate da Block Size Wars, existia um pessoal que falava que o Bitcoin precisava aumentar o tamanho de bloco para as transações serem confirmadas mais rápido, para a gente conseguir usar ele para comprar o cafezinho do dia a dia. Qual que é o problema disso? Quando você aumenta o tamanho do bloco, isso traz consequências literalmente no preço que você paga para participar da rede. Para participar da rede, você vai precisar de um computador que seja capaz de processar os blocos e verificar as transações. E se a gente aumenta o tamanho do bloco, tem mais transações dentro de um bloco, é mais transações que você vai ter que verificar. É mais espaço de disco que você vai precisar para armazenar esses blocos. Portanto, o preço a se pagar fica mais caro, né? E é isso que eu quero dizer quando eu falo que isso causa centralização, porque de um jeito ou de outro você vai ter que pagar esse preço. E é como se você pensar na história do salário mínimo lá, que o pessoal gosta de falar que é tipo meio que tirar uns degraus os primeiros degraus da escada. É mais ou menos isso. Você quer aumentar a escalabilidade em primeira camada, você vai tirar alguns degraus da escada. Algumas pessoas não vão conseguir ser soberanas na rede, porque não vão conseguir pagar o preço. E a consequência disso é que você gera um pouco de centralização. Um pouco ou muito, né? Dependendo do grau Sim. que você quiser aumentar e escalar. Então, basicamente, é um trilema em que você não consegue escalar a blockchain
a não ser que você ou abra mão de segurança ou abra mão de descentralização. E o Bitcoin tem Isso. esse equilíbrio onde você garante a segurança, você garante a descentralização, mas você está com a escalabilidade limitada. É, Sim. O que é legal? uma baita de uma decisão, né? Na minha opinião. É, Tipo, alguém vai ter que assumir esse papel, porque se não for feito, a gente fica aí à mercê de ataques, por exemplo. Ontem eu visitei aquele site que é meio que um CoinMarketCap da vida, só que ele lista as criptomoedas por valor para fazer um ataque de 51%. Aí eu estava vendo lá o valor para você fazer um ataque de 51% na BSV, que é o Bitcoin Satoshi Vision, ontem estava em volta dos US$ 100 por hora. Então, se um grupo aí de bilionários mal intencionados quiser simplesmente destruir a criptomoeda, eles não vão ter que pagar muito caro. saquei. Essa é a grande briga, né? Não seria isso o grande ponto dos maximalistas, vamos dizer assim, das pessoas que só se importam com o Bitcoin ou só focam no Bitcoin? Acho que sim, cara. Pelo menos para mim é. Ah, Eu abro mão de velocidade na primeira camada pela segurança que isso traz. Eu não estou interessado em fazer transação on-chain para pagar meu cafezinho. Se eu quiser, eu posso usar a Lightning para fazer isso. Estou disposto a pagar o preço de gerenciar meus próprios canais. Nem todo mundo tá, mas enfim. Para mim, esse trade-off vale a pena, sabe? Para mim, o legal do Bitcoin é que é, eu sei que eu posso contar com ele se meu país entrar em guerra e eu precisar sair. Eu sei que eu posso contar com ele se eu precisar mover meus fundos. Eu sei que eu posso contar com ele se algum ladrão entrar na minha casa e quiser roubar meus fundos. É isso que eu gosto sobre Bitcoin. A liberdade que traz e a segurança que traz. boa. Pensar nesse trilema é algo muito esclarecedor e é interessante explorar alguns caminhos que isso traz. Por exemplo, eu vejo que o Bitcoin prioriza segurança e descentralização. E talvez sejam essas as grandes características de um dinheiro bom, um dinheiro sólido, um dinheiro apolítico, o melhor dinheiro possível. O melhor dinheiro possível talvez seja o que prioriza a segurança e a descentralização ao invés da escalabilidade, né? Sim. Talvez seja esse o grande ponto dos maximalistas aí. E aí, cara, o que eu fico pensando é o seguinte, beleza, então a gente vai abrir mão, porque eu não quero fazer dinheiro, eu quero fazer uma blockchain com outra coisa, outra funcionalidade. Então, sei lá, o computador mundial, que os ethereanos até já abandonaram um pouco essa narrativa, mas essa era a narrativa original, né? O que eles vão fazer? Eles vão ter que abrir mão ou de escalabilidade, ou de segurança, ou de descentralização para fazer isso. Uhum. Mas para ser o computador mundial, você não consegue abrir mão de escalabilidade. E se você não vai abrir mão de escalabilidade, ou você vai abrir mão de segurança ou de descentralização. Sim. Então você chega uma conclusão lógica de que ou Ethereum ou não é seguro ou não é descentralizado. O que acontece hoje em dia é que os caras que rodam Node da Ethereum, o full validador lá, precisam de um computador super poderoso, AWS e tal e tal. Tipo, não é uma coisa que você pega um Raspberry Pi aqui É, e consegue ser um Node validador aí. Quando eles mudarem para Proof of Stake, teoricamente vai ficar super barato, né? Entre aspas, só vai lá precisar ter 32 Ethereum. Não sei se é 32 agora, não sei eu se não é o número sei também certo, o mas valor é exato. bastante Ethereum. Se conseguirem chegar nesse ponto, né? Exato. Se não quebrar antes, né? É. Boa, legal. Cara, agora eu achei um tweet aqui interessante do John Carvalho. Ele fala, e esse é um ponto que às vezes eu gosto
de falar também, mas acaba com uma metáfora que muito bitcoinheiro usa. John Carvalho fala assim: bom dia, Bitcoin não é uma bateria, ele Ah, não armazena energia, ele usa energia como custo de produção. sim, esse é muito bom. Direto pro Michael Saylor. É, exato. Fala um pouco, você quer comentar um pouco? Vai lá. Pode ser, pode ser. Cara, essas analogias são legais, né? É legal tu ficar filosofando é, nas coisas que o Bitcoin se assemelha. Eu acho que é meio que uma característica humana nossa, a gente querer, tipo, comparar duas coisas que a gente conhece e que talvez funcionem de maneira similar. Mas, cara, Bitcoin usa energia para mineração e depois que novas moedas são mineradas, aquilo não é uma bateria, tipo, você não consegue converter em energia de volta. É Bitcoin, não é bateria, não é energia digital, não, você não consegue usar para, sei lá, ligar seu computador ou deixar seu computador ligado. Então, acho que assim, essas analogias são legais, mas, tipo, existe um limite, sabe? Tem que tratar como analogias, não como uma verdade. Boa. Acho que é isso. O que que você pensa? O que que você pensa sobre isso? Não, eu acho que é isso mesmo. Tem que ficar bem claro que é uma analogia, né? Porque energia tem uma definição, né, científica. Se eu não me engano, é quantidade ou de trabalho, né? Ou algo que pode exercer trabalho. E no final das contas, por exemplo, o que é energia? Tem energia mecânica, energia solar, energia hidráulica. É, e acho que isso é bem diferente do Bitcoin. O Bitcoin é um livro caixa digital é, que, que é protegido por energia, né? A sua imutabilidade é protegida por energia, mas o Bitcoin em si é outra coisa. É um software, é uma rede, é um registro criptográfico. Eu acho que quando você pega a definição exata de energia, já não, já não faz sentido falar que Bitcoin é energia. Mas claro, quando você está querendo fazer uma analogia e explicar que, sei lá, uma energia que você minera lá no Cazaquistão, uma energia realmente, energia hidráulica, sei lá, que você captura, transforma em hash, em computação, e aí você ganha um Bitcoin em troca disso. E aí depois você pode pegar esse Bitcoin, transacionar ele do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, e comprar um carro com ele. E aí com o carro você, vamos dizer assim, você opera energia ali, né? Energia a combustão. Beleza, você pegou energia hidráulica lá no Cazaquistão e agora você transformou isso, entre aspas, em energia de um motor a combustão nos Estados Unidos. Mas o que estava aí no meio não é energia, né? O que estava aí no meio é o Bitcoin. Uhum. O que estava aí no meio é um registro digital que está distribuído numa rede peer-to-peer baseado num Sim. software, né? Em premissas de um software. Eu acho que quando você é específico, fica claro que o Bitcoin não é energia, né? Eu acho que tem que deixar claro que quando o pessoal fala que Bitcoin é energia, a gente está fazendo alguns pulos, né, conceituais que fica legal pensar dessa maneira, é intuitivo, mas não é exatamente preciso e exato. Uhum. Acho que foi o João uma vez que falou, não lembro se foi ele, mas eu gosto muito dessa frase que Bitcoin é um programinha de computador. É basicamente isso. É só um programa de computador. Né? As pessoas usam as moedas que o negócio gera como dinheiro por aí, mas no final das contas é um programa de computador. É. Boa, tem uma legal aqui. Existe dois tipos de pessoas no mundo cripto. Os técnicos que entendem as limitações e trade-offs da tecnologia e são céticos com projetos que enfiam blockchain onde não precisa. E os entusiastas que acham que vai ser tudo descentralizado rodando em cima da blockchain. Essa daí, quem nunca, né? Pelo menos eu, quando entrei nesse mundo aí, eu fui seduzido aí
tese que num futuro não tão distante tudo ia ser descentralizado e ia rodar numa blockchain, até as coisas que não precisam de blockchain, né? Eu acho que isso aí vem daquele pessoal que fala blockchain, not Bitcoin, né? É, Mas quando tu pergunta para ela o que é uma blockchain, ela não tem muita claridade aí, né, sobre o que é o conceito. E, cara, blockchain é só uma estrutura de dados, é uma maneira que a gente organiza os dados num computador. No caso, um sistema distribuído, né, que é um sistema que roda em vários computadores. E tu não precisa disso para resolver todos os problemas do mundo. E acho que é isso, assim, tipo, é, meio que passou essa fase, né, onde as pessoas queriam resolver tudo com blockchain. Ou eu simplesmente estou ignorando, não sei. sei, acho que você tá ignorando, porque tem bastante, tem bastante shitcoin por aí ainda. É, enfim, até o ano passado que tinha, o que ainda rolava essa movimentação de blockchain e não Bitcoin, era bem forte até o ano passado. Agora quebrou Luna, quebrou Celsius, aí o pessoal começa a ser um pouco mais conservador talvez, mas nem tanto ainda. NFT ainda tá aí bombando. Uhum. Ah, Sim, pois é. Isso é bom pro pessoal da Solana ouvir que, amigos, o seu projeto é um banco de dados centralizado que os caras ligam e desligam quando eles querem. É, aquilo é tudo menos um sistema distribuído e descentralizado. E geralmente é o que acontece quando você, de novo, voltamos naquele assunto, quando você tenta resolver o problema da escalabilidade, você acaba centralizando o seu projeto, sua criptomoeda, e você vai para um lugar onde aquilo não é o ideal para ter o papel de um sistema distribuído, descentralizado e seguro, né? exato, perfeito. Boa. Ó, achei uma do John Carvalho aqui legal também. Vou tentar traduzir ao vivo aqui. Vamos ver o que sai. Tradução simultânea. Tradução simultânea, exato. Eu esqueço as palavras, ainda bem que você me ajudou. Bora, bora. Ele fala: Bom dia, o modelo S2F, que é o modelo Stock to Flow, está arbitrariamente se baseando em dados do passado e não é preditivo de nenhuma forma. O S2F, Stock to Flow, demanda a premissa de que a inflação monetária do dólar continuará consistente ao longo do tempo e não assume o fator de poder de compra de nenhuma maneira. Ele está basicamente criticando o Stock to Flow, falando que ele é baseado em dados passados e não tem capacidade preditiva. E ele adiciona que o S2F assume que a desvalorização, a diluição monetária do dólar vai continuar de uma maneira consistente, sem percalços pelo caminho, e não assume o poder de compra da população. Sim, isso é verdade para qualquer modelo, né? Não só de preço. O modelo matemático nada mais é do que usar dados históricos para tu tentar prever o futuro. E a gente vê esses modelos errando constantemente. Acho que talvez o pessoal Bitcoiner esteja bem familiarizado com aquelas notícias de jornal antigo que falava, sei lá, em 1980 falava que daqui a 20 anos não sei quantos por cento do planeta vai estar por debaixo de água. E aquilo são modelos matemáticos que previram que aquilo ia acontecer. E acabou não acontecendo porque modelos são modelos, eles não são não é um retrato fiel ao futuro. E vou confessar que, cara, o S2F eu caí nessa ladainha por um bom tempo, assim. Achando que não, é ok, vou me basear nisso aí, mas não é bem assim, né, cara? Infelizmente, se fosse assim, tava todo mundo rico.
É. Não, acho que é legal isso, porque eu também fui culpado do crime de acreditar mais no Stock to Flow do que eu deveria. Como muita gente, acho, né? Porque eu acho que ele apareceu, o Plan B apareceu com esse modelo aí em 2019, se eu não me engano. E foi meio que tudo dando certo. 2019 deu uma subidinha, mas depois corrigiu, mas estava dentro do modelo ainda. Aí 2020 começou a subir, que fazia sentido com o modelo. Aí chegou o começo de 2021, tava todo mundo animado. Mas realmente, isso que você falou é verdade, assim, né? Todo modelo, principalmente esse tipo de modelo, né? Eu diria, esse tipo de modelo em que você pega dados históricos de coisas que você não consegue repetir, que você não consegue replicar em laboratório ou num ambiente de experimento, que é Uhum. um histórico de preço. Não, histórico de preço é isso, você não consegue replicar, fazer experimentos controlados, com premissas controladas num laboratório. A não Com ser que você seja diretor do Fed. Aí o teu Não, e laboratório nem é o planeta assim, Terra. não, e mesmo assim, nem É, assim. não, Eles fazem totalmente, meio, eles vão totalmente. fazendo e vão vendo o que dá também, né? Eu acho que o É, Fed tem muito aham. disso também, né? Ele toma uma decisão e vê o que acontece para depois reagir, e depois que reage tem que ver ainda o que, é que vai acontecer com a reação. Mas então, esse tipo de modelo que você não consegue fazer experimento é um modelo que não dá para confiar muito em prever, né? Mas claro, por exemplo, a lei da gravitação do Newton é um tipo de modelo preditivo e prevê muito bem. E é um modelo matemático, querendo ou não, né? Então eu acho que eu diria que é esse tipo de modelo, principalmente histórico de preço. Histórico de preço, sistemas complexos em geral, né? Histórico de preço, Uhum. temperatura da Terra, esse tipo de coisa, essas modelagens complexas é muito difícil fazer alguma coisa preditiva, e que faz sentido. Cara, até mesmo gravidade newtoniana, se você vai, ela é muito boa, por exemplo, até hoje, se você vai fazer trajetórias de foguetes, essas coisas assim, se usa física newtoniana, mas quando tu vai para lugares muito absurdos, tipo órbitas próximas de buraco negro, a física newtoniana ela quebra, né? Você precisa usar um modelo Perfeito, diferente que é o do Einstein, tá ligado? sim. Mas é isso, tipo, cara, eu caí nessa ladainha, ladainha. Espero que não se repita. Eu espero também. Vamos ver. Mas o problema é quando o preço começa a subir, você fica emocionado. Aí aparece um cara que Exatamente. tem um modelo genial que fala que, porra, agora que tá subindo tudo isso, vai subir ainda mais. Aí você fala, meu Deus, é agora. Uhum. Mas serve de aviso. Isso vai ficar registrado aqui que pelo menos a gente não queria confiar mais em modelos de preço nunca mais, não importa quanto o Bitcoin É. suba. Boa. É, E aí, quer falar do seu bom dia de privacidade? Acho que é um bom momento. Pode ser, pode ser. Tá. O tweet é: Bom dia. Sempre que você fizer uma transação on-chain, assuma que o destinatário vai olhar a origem dos seus fundos e tentar descobrir tudo que for possível a partir dos seus rastros na blockchain. Não gostou? Então você provavelmente precisa zelar mais pela sua privacidade. Esse aí eu acho que não é nem tão polêmico, né? Mas é mais um aviso de. Porque, pelo menos comigo, há um tempo atrás, isso foi uma coisa que eu aprendi errando, assim. E errando feio. Eu vou contar a história para caso alguém aqui esteja escutando não cometer esse mesmo erro que eu. Mas basicamente, o que eu fiz? Há um tempo atrás, eu juntei todos os meus check souls em um check soul só. Então eu fiz uma transação que juntava todas as minhas moedas em um endereço, para simplificar. E isso é tipo uma péssima ideia, velho. Uma péssima ideia. Não façam isso. Porque primeiro de tudo que você tem que separar os check souls, os seus bitcoins não gastos, que são de origem de exchange, que tem KYC,
e os seus bitcoins não gastos, bitcoin não gastos, os seus bitcoins que não tem KYC. Porque se você mistura ele, você está se caguetando, você está falando, tipo, por exemplo, eu vou pagar o João, para facilitar as contas aqui, eu vou pagar um bitcoin para o João. E aí eu tenho duas moedas de 0,5 bitcoin. Para pagar o João, eu vou precisar juntar essas duas moedas. Só que o problema, 0,5 Bitcoin veio de uma exchange com KYC, 0,5 veio de algum lugar que não tem KYC. Quando eu misturo esses dois check souls na transação, eu estou falando, caso alguém saiba que o meu endereço com KYC seja meu, esteja realmente fazendo um registro disso aí, eu estou falando, esse check soul aqui, que a gente não sabia de quem era, também era do Lorenzo. Então eu estou basicamente me caguetando. Então essa é a ideia por trás de não misturar todos os seus o check souls com KYC e o check souls sem KYC. E botar tudo no mesmo endereço também é uma péssima ideia, porque tipo, cara, o cara vai entrar no Blockchain Explorer ali, ver a transação, ver que tem uma entrada, vai clicar na entrada, vai ver simplesmente todos os teus check souls. Então o cara basicamente tem acesso a todo o dinheiro que você tem. Boa. Bom, então Acho que é basicamente nesse sentido. quando você transaciona no Bitcoin, você está transacionando registros do livro caixa que são específicos. Então, se alguém recebeu uma moeda sabendo que veio do Lorenzo e essa moeda, na verdade, era parte de um registro anterior, ela vai saber que aquele registro e todo o valor dela, não só o que veio para você, mas todo o valor dela, o Lorenzo controlava. Então, isso é uma... Tem que ficar ligado. Mas e aí, qual que é a melhor forma de remediar isso? Você nunca junta aí o TXOs, você sempre deixa eles o mais separados possível, nunca recebe moedas duas vezes no mesmo endereço. O que você faria? O mundo ideal é você conseguir todos os seus bitcoins sem KYC, né? Só que isso é muito difícil para uma pessoa que não está disposta a correr atrás de um negociante P2P ou trocar serviços por Bitcoin. Cara, encarando a realidade, eu não sei, mas eu chuto que a grande maioria das pessoas que adquirem Bitcoin adquirem por exchanges e estão lá se delatando, falando quem elas são, onde elas moram, qual é a conta bancária delas. Então, talvez para remediar, primeiro passo é não misturar, né, os seus Bitcoins com KYC, Bitcoin sem KYC. E um segundo passo, se tu quiser ir além, é fazer CoinJoin. Acho que a maneira mais fácil de fazer isso hoje é usando a Sparrow, talvez. Provavelmente tem um vídeo do Bitcoinheiro sobre isso, eu não sei, mas os caras cobrem tudo, não deixam passar nada, então provavelmente tem algum vídeo ensinando lá. Mas se não tiver, tem um do Bitcoin Sessions também que ensina, só que aí é em inglês. Mas recomendo. Boa. Boa, legal, Eu acho que essa consciência de gestão de UTXOs é necessário para qualquer usuário de Bitcoin, né? Ou alguém que não se importa nem um pouco com a privacidade, talvez foda-se para essa pessoa, ela não tá nem aí, né? Mas se Um você for argumento muito bom, diga. um argumento bom que eu ouvi sobre, tipo, essa história, eu não tô fazendo nada ilegal, eu não tenho problema com a minha privacidade, é que talvez hoje o que você esteja fazendo não seja ilegal, mas isso talvez mude no futuro. E se você deixou ali um registro na blockchain do Bitcoin que você fez tal atividade, ou pagou alguém, ou alguma coisa nesse sentido. Um exemplo disso que os bitcoinheiros devem conhecer é aquela história do Canadá no ano passado, né? Que fizeram um fundraiser e enviaram Bitcoin para o endereço lá e aí depois aquilo se tornou ilegal, não sei os pormenores da situação,
mas alguma galera se queimou e provavelmente era tipo só o Zezinho que não tinha nada a ver com a organização do protesto, mas tentando ajudar a galera. Então, tipo, cara, eu acho que tem que deixar isso na sua cabeça. Pode ser que agora você não esteja se queimando, mas no futuro isso pode mudar. Boa. Boa. É isso aí. Prezem pela sua privacidade. Ó, tem uma do John Carvalho aqui que eu achei boa. Ele fala: Bom dia. Transações de Bitcoin não são P2P. Ah, esse é um bom detalhe técnico também, É. que cara, vou tentar explicar assim de uma forma simples, mas o que acontece quando você faz uma transação do Bitcoin é como se você basicamente estivesse adicionando uma entrada num Excel da vida falando: eu movi Bitcoins para tal endereço. Então, a sua carteira ela não tem Bitcoins ali dentro, ela tem chaves e com essas chaves você consegue autorizar em que essas transações sejam feitas. Mas isso, pelo menos para mim, foi uma coisa que demorou para eu entender, cara. Eu não sei contigo, mas demorou para entender que dentro da wallet não tinha Bitcoin. Ainda mais porque o nome é wallet, tá ligado? Dá a É. entender que É. tem Bitcoin lá dentro. É. Sim. Mas você acha que ele. Assim, o que ele quis dizer é que quando você fala P2P, parece que. Como eu posso dizer? Mas parece que eu estou transacionando mais parecido com a Lightning, vamos dizer assim. Isso, eu acho que é isso que ele Tá. quis dizer. Então, no conceito dele de P2P, acho que a Lightning seria P2P e o Bitcoin é mais ou menos P to todo mundo. Então, seria o peer para É, todo aham. mundo e a Lightning é peer para Aham. peer. É. Faz Você, sentido. quando faz a transação, você está basicamente anunciando, né, para todo mundo que essa Sim, transação está sendo feita e a pessoa que recebeu, ela está escutando endereços que pertencem a ela e daí quando essa transação é confirmada, você vê uma mudança no seu saldo, mas não são bitcoins indo para sua carteira. entendi. Então, é como se pegasse um microfone, falar só, galera, tô mandando esse Bitcoin que é meu, eu posso provar que é meu, tá aqui a assinatura. Tô mandando para aquela outra pessoa. Enquanto na Lightning é realmente peer-to-peer, né? Nó com nó que fica se transacionando dois nós da rede apenas entre eles. E eles ficam atualizando o próprio saldo. Boa. Sim. E às vezes até com mais peers, né, no meio do caminho. Sim. Grande parte das vezes você não está conectado diretamente, então, sei lá, um peer-to-peer-to-peer-to-peer-to-peer, tá ligado? Boa. É, eu achei um tweet seu bom aqui. Eu acho que é uma questão técnica que não muita gente sabe e que é interessante a gente detalhar. No dia 27 de dezembro de 2021, você tweetou: Bom dia para quem já entendeu que o armazenamento não é o único gargalo de blocos grandes. Ah, sim. É, isso, cara, é, geralmente é quando alguma pessoa que defende um Bcash da vida, um BSV da vida, algum fork do Bitcoin que aumentou o tamanho do bloco para aumentar a escalabilidade, fala que tecnologia de armazenamento em disco melhora com a lei de Moore e que hoje em dia é muito mais barato do que há 10 anos atrás para você ter 1 TB de armazenamento em SSD. Mas o problema é que esse não é a única consequência de você aumentar o tamanho do bloco, né? A gente meio que passou por esse assunto antes, mas, por exemplo, você precisa transmitir esse bloco para outros pares. Então, se o bloco é maior, você vai consumir mais, vai consumir mais internet. O bloco é maior, portanto, ele tem mais transações. Portanto, você vai precisar de um processador que dê conta de validar essas transações. Não é basicamente, o problema não é só o espaço em disco, né?
tem muita coisa que vem junto, mas que não é tão óbvio. É. Não, perfeito. Espaço em disco talvez seja o mais intuitivo, né? Por isso que acho que é o mais mencionado. Então, se eu começar a criar blocos grandes, uma hora meu disco vai encher. Mas você tem a limitação do poder computacional para validar um bloco inteiro. Então, se o bloco é maior, você vai precisar de mais CPU, mais RAM para validar o bloco inteiro. Banda de internet também. Então, se um bloco é muito grande, ele vai demorar mais para dissipar o mundo inteiro. Então, o minerador achou um bloco, ele precisa anunciar para todo mundo rápido que ele achou aquele bloco, porque assim os outros mineradores começam a minerar em cima desse. E não perdem tempo Sim. minerando em cima do anterior. Então esse bloco precisa propagar também de maneira rápida pelo mundo inteiro, para a galera saber que o novo bloco foi achado. O bloco 750.321 foi achado. Então a banda também é uma limitação do tamanho do bloco. Que mais? Mais alguma limitação ou não? Que eu tô esquecendo? Cara, provavelmente a gente tá esquecendo de alguma coisa, porque Tá. é uma coisa, é um nuance bem difícil de entender por completo quais são as consequências, né? Uhum, É uhum. algo que tu precisaria ter um excelente conhecimento do software para falar quais são todas as consequências disso. Então a gente provavelmente está esquecendo alguma coisa, mas eu acho que o ponto principal é esse, né? Tipo, cara, não é só espaço em disco que é o problema quando a gente aumenta o tamanho de bloco. Como você falou lá, o problema dos mineradores terem que enviar os blocos rápido para outros mineradores. Isso, para quem tiver interessado, eu acho que é um problema que se chama selfish mining. Acho que é isso, né, João? Selfish O mining. cara pode achar o bloco e não espalhar pra ninguém, né? Uhum. Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, pesquisem aí, selfish mining. Boa, 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 boa. Ó, achei outra do João Carvalho. Boa. Na verdade é uma thread de 4 tweets, mas acho que a gente pode ficar só com o primeiro. Porque senão eu vou ficar aqui fazendo tradução simultânea gaguejando, vai ficar feio. Mas o primeiro Vai lá. é: bom dia, Bitcoin não é um investimento. Não é uma forma de finança, não é um valor mobiliário e não gera retorno ou receita, juros ou receita. Bitcoin é uma commodity para poupança a longo prazo. Não existe pobreza no Bitcoin. Você tem que saber poupar a longo prazo e usar de maneira segura. Perfeito. Isso é muito bom pra galera que gosta de especular com Bitcoin, né? É, exato. Ou pelo menos gosta de especular no mercado financeiro tradicional e acabou de conhecer o Bitcoin e tá esperando que as coisas vão funcionar de maneira semelhante como funciona no mercado financeiro tradicional. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, assim, eu sou um cara não muito ganancioso. Eu simplesmente compro os meus bitcoins e deixo ali parado e fica por aí. Eu não fico tentando testar minha sorte para aumentar meu patrimônio. Não sei você, João. Não, também. Não faço trade, nunca fiz. Só acumulo. Cara, na Mas. verdade, teve uma vez que eu fiz trade na vida, que foi quando teve um dia que eu geralmente acordo bem cedo. E aí teve um dia que eu acordei, entrei no Twitter e tinha lá um tweet do Elon Musk falando sobre Dogecoin. Foi um dos primeiros tweets assim que ele botou Você comprou Dogecoin? sobre. Aí eu comprei. Falei, velho, vou comprar agora. Tipo, era coisa de. Tinha, sei lá, sido tweetado há 5 minutos atrás, tá ligado? É. E aí eu fiquei, não vou poder deixar passar, vou ganhar um dinheirinho aí. Mas foi a única vez assim que eu E deu fiz certo? trade, não foi nem com. Deu certo, deu Que certo. bom, que bom. Mas vou sair por aí. Posso dizer que em 100% das ocasiões eu me dei bem. Sei. Então, se quiserem comprar meu curso de trade, tô por aí. Um trade a vida inteira e você tem que saber replicar exatamente esse mesmo trade.
Bom, mas esse ponto dele é bom, né? Eu nem acho que é tão impopular ou triggering, assim, nem é tão gatilho. Pelo menos entre os pessoal que tá já mais dentro da bolha bitcoinera há um tempo, entende que Bitcoin não é um investimento. Se alguém tá te prometendo um rendimento em Bitcoin, do seu Bitcoin, puta, tem alguma coisa estranha aí. Ele tá colocando seu Bitcoin em risco para trabalhar. Então, sempre suspeite de alguém que tá te falando que com muita certeza te retorna juros sobre o seu Bitcoin. Tem algum risco aí que ou não tá claro ou tá claro e aí você assume a sua apetite de risco aí, né? Mas legal, Bitcoin é uma commodity, né? Não é um investimento, não é um valor imobiliário, não é um ativo. Bitcoin é uma commodity para poupar. Interessante esse conceito. Boa, legal, Ter cara. colocado a história Fala, dos fala. piramideiros aí, eu tinha me esqueci completamente desse pessoal. Eu até fico me perguntando, será que as pessoas que escutam seu podcast já passaram do ponto de acreditar nesse tipo de coisa, ou será que tem algum tipo de pessoa que acabou de cair aqui e pode acabar caindo nesse tipo de coisa? Porque, no geral, o bitcoinheiro, o cara, quando o cara cai na toca, ele já meio que passou dessa fase, né? Mas vai saber, sempre é bom avisar, né? Eu acho que sim. Eu vi o CEO da Swan Bitcoin lá, que agora nos últimos tempos ele ganhou uma reputação aí por denunciar golpes. E ele já vinha falando mal acho que da Celsius, né, especificamente, há um bom tempo. E antes da Celsius quebrar e ter todo esse problema. E ele acabou postando vários testemunhos de pessoas que, por causa dele, tiraram dinheiro da Celsius antes de quebrar. E foram e Pô, que salvaram foda. economias. Então, sei lá, eu acho que na verdade a grande maioria dos meus ouvintes são pessoas já bem bitcoinheiras, mas eu gosto de repetir sempre isso, porque se salvar uma pessoa, já, já fiz minha parte. Verdade. Já fiz minha parte. Boa, agora para encerrar, tem um bom dia seu que você soltou hoje. E eu confesso que foi gatilho pra mim, então vai ser interessante a gente conversar. Você tweetou hoje, 26 de julho. Bom dia. Parte dos maxis se comportam como progressistas. Aí como se fosse listar o que os progressistas fazem. 1. São hostis com quem pensa diferente, seja por ter chegado a uma conclusão diferente ou ser ignorante quanto ao assunto. 2. Cancelam pessoas que cometem heresias. 3. Acreditam ter o monopólio da virtude. Então, se você puder explicar e detalhar o que você quis dizer com o tweet de hoje. Beleza. Só para adicionar um pouco de contexto, esse tweet foi eu retuitei um tweet do Jimmy Song, onde ele falou que os maximalistas não foram tóxicos o suficiente. É por isso que as pessoas perderam bilhões em Luna, Celsius, 3SI, 3AC e mais. Tá, por onde começar, cara? É, Primeiro de tudo, eu quero esclarecer aqui que eu escrevi parte dos maxis e se eu falar aqui generalizando, entendo que não é querendo generalizar e botar todo mundo no mesmo balde. Eu sei que hum, a gente é um grupo de indivíduos que pensa bem diferente, mas feito esse disclaimer, cara, eu discordo do ponto do Jimmy Song. Eu não acho que a gente precisa ser mais tóxico com esse tipo, por exemplo. Eu não acho que uma pessoa que vai lá e twitta, botou a win em Dogecoin, aí você vai lá e responde, have fun staying poor, tá ligado? Não acho que você vai ajudar a pessoa, não acho que isso está fazendo bem pro Bitcoin. Eu acho que na verdade você está afastando mais a pessoa do Bitcoin. Eu venho de um lado que eu prefiro explicar com calma para a pessoa se eu estou realmente preocupado com ela. Quais são os problemas, quais são os trade-offs, quais são os riscos, do que simplesmente mandar
Have fun, stay poor e hashtag Bitcoin only, tá ligado? E, cara, sinceramente eu não sei porque isso surpreendeu muita gente, mas pessoas são pessoas, elas não são perfeitas e o Bitcoin é diferente dos Bitcoiners. E como qualquer grupo de pessoas, vão existir pessoas que são mais intolerantes. Talvez a palavra certa para eu ter usado fosse parte dos maxis se comportam como intolerantes, não como progressistas, mas eu acho que o progressistas deu um tchan mais aí pro tweet. Mas, cara, eu vejo esse tipo de comportamento e simplesmente assim, não me desce, sabe? Uma coisa é, obviamente eu não estou falando aqui da situação onde você fala a verdade e a pessoa se sente ofendida por ouvir a verdade. Eu não estou falando aqui de você ir lá e xingar o cara da Celsius. Eu estou falando de você ser hostil com pessoas que têm dinheiro em outras criptomoedas achando que isso vai resolver alguma coisa. E esse paralelo com os progressistas eu fiz porque eu vejo esse comportamento se repetindo, por exemplo, nas eleições de 2018, o pessoal de esquerda foi extremamente intolerante com opiniões adversas e se você vai votar no Bolsonaro você é nazista, esse tipo de coisa. E esse tipo de comportamento, na minha opinião, só vai afastar as pessoas do um common ground, assim, né? Do um Do meio meio termo. caminho, assim, por dizer. Do meio termo, isso, É, exatamente. sim. Não, eu entendo o que você quis Essa é a dizer. minha visão. Eu entendi. Assim, progressistas, me pareceu que você quis dizer com essa cultura do politicamente correto, né? Quando alguém fala alguma coisa que sai do politicamente correto, o cara vai lá e, puta, protesta, a empresa demite a pessoa perde emprego, não é mais contratada pra nada e se afunda no, sei lá, é cancelada, né? Como se diz. Uhum. Me pareceu que é um pouco desse paralelo que você fez, o progressista com a cultura do cancelamento do politicamente correto. Sim, sim. Uhum. Não, eu entendo, assim, eu acho que tem um ponto dessa sua provocação que é real, que é o fato de a gente deveria ser capaz de discutir ideias antes de xingar a pessoa, vamos dizer assim. É, mas eu não acho que, por exemplo, eu vou usar o termo ser hostil, né? Ser hostil no sentido de ir lá no Twitter e ofender uma pessoa, por exemplo. Eu acho que tem momentos que o ser hostil pode fazer sentido. Então, no caso da Celsius, em que, porra, é uma bolha, é um esquema Ponzi, é uma pirâmide, é, e você vai lá no Twitch e tenta cancelar o cara sendo hostil, vamos dizer assim, falando sei lá, você tá acabando com a vida das pessoas, você é um merda, você tá criando um esquema Ponzi. Uhum. Eu acho que esse tipo de ser hostil, eu acho que é bom, assim, eu acho que exerce um valor, vamos dizer assim. Agora, Uhum. não sei, alguém que tá ali, porra, gosta do Bitcoin, entende os trade-offs que o Bitcoin tem, mas ainda tem algum pé nas shitcoins por algum motivo, alguma ideia aqui na cabeça dele que ainda justifica isso, justifica essa posição nas shitcoins por algum motivo, e a pessoa quer tá ali para discutir ideias e você chega ofendendo e sendo hostil com a pessoa, eu concordo com você que não é, talvez, não é produtivo, né, de alguma maneira, porque Uhum. o ideal seria tentar mostrar os pontos cegos que ela tem, é, e com isso você traz ela mais para perto, né. O problema é que, assim, essa posição que eu acabei de definir, de alguém ainda entendendo, discutindo ideias, sendo, vamos dizer, essa é uma posição muito pura, né? Que talvez seja muito utópica e idealista na minha cabeça. Porque na hora que você encontra as pessoas no Twitter, aí no ecossistema selvagem da internet,
muitas vezes as coisas não estão tão puras assim, né? Então, às vezes o cara tá querendo discutir Uhum. ideias, mas ele não tá com muita boa fé, porque ele tem um token que ele quer vender, entendeu? E se realmente ele for a fundo nos pontos e concluir que shitcoin é uma merda, ele não vai poder vender o token dele. Então eu acho que as coisas não são tão puras assim na internet e muitas vezes por isso Sim. que acaba acontecendo alguma treta, vamos dizer assim. Aham. Não, concordo. Cara, internet, Twitter é Twitter. Tipo, no, 99 pessoas 99% das pessoas que são hostis, seja de qual lado que for na internet, com certeza não fariam isso ao vivo, né? Ou pelo menos por uma conversa num Spaces da vida ou algo assim, né? Mas essa é a internet, sei lá, eu não tô querendo mudar o comportamento das pessoas, eu tô Sim. querendo mais fazer uma provocação mesmo para as pessoas pararem para pensar, porque, cara, isso Celsius, Luna, cara, essas coisas acabam com vidas, tá ligado? Não. Tipo, literalmente acabam com vidas. Você sabe do que eu tô falando. Eu acho que quando a gente chega pra uma pessoa, um randômico aí no Twitter que falou que Bitcoin é um lixo, que eu gosto mesmo da Terra Luna e eu tô all in e Terra Luna to the Moon, tá ligado? Você Não. chegar pra uma pessoa dessa e mandar um Have fun staying poor da vida, não é produtivo. Da minha cabeça chega a ser até um pouco perigoso, sabe? Você pode estar empurrando a pessoa para um caminho sem volta. Eu não discordo de ti que a gente precisa tratar com é, hostilidade. Eu não sei se hostilidade é a melhor palavra para isso, porque meio que um conceito amplo, né? Muito fácil de ofender hoje em dia. Mas eu não discordo de ti, tipo, o cara lá da Terra Luna tem que ser esculachado mesmo, Hostilizado. hostilizado, não discordo disso. Só que, por exemplo, quando eu penso um cara que é seguidor dele, tá lá, all-in no Terra Luna da vida, e aí vê uma enxurrada de bitcoiners simplesmente xingando o cara, tá ligado? Isso não é uma coisa que a pessoa vai parar pra pensar, talvez, pelo menos na minha visão, né? Sim. Talvez eu esteja indo pro lugar errado. Ela vai ficar tipo, haha, que trouxas, esses caras não estão ficando ricos, que nem eu tô, tá ligado? É. Chora mais. Não, acho que faz sentido. Assim, a pessoa física que no final das contas só se fode, né, com o esquema da Celsius ou da Luna, o cara que é, entre aspas, vítima desse esquema, realmente acho que talvez ajudar o cara, a melhor maneira é sendo um pouco educado, né, um pouco prestativo e ter um pouco de compaixão pela pessoa que pode estar caindo nesse golpe. Cara, mas é isso. O problema é quando a pessoa é teimosa, né? Você fala, não é bem assim. Aí o cara fala, seu É, otário, eu tô ganhando 20% ao mês aqui, E aí você começa a perder um pouco a paciência. Mas eu entendo. Mas, por exemplo, essa questão da hostilizar e ser esculachado ou não. Por exemplo, no contexto do Peter Todd aí nas últimas semanas. O Peter Todd é um cara, só para dar um contexto para os ouvintes de novo. O Peter Todd é um cara que está envolvido com o Bitcoin há muito tempo. Foi contribuidor do Core. Enfim, tem uma reputação de bitcoinheiro muito boa aí, né? E ele, nas últimas semanas, resolveu virar público falar sobre emissões de bitcoins a mais dos 21 milhões quando o subsídio dos blocos acabarem, que foi até uma coisa que a gente falou, né, nesse episódio. uhum. E para ele, na visão dele, fazia sentido. Nesse contexto, o que você acha de uma postura mais hostil ou mais agressiva é, frente ao cara propor essa ideia e tal? Cara, de novo, depende muito do que a gente está falando aqui, o que é hostilidade, mas Sim, eu não acho que simplesmente xingar a pessoa você vai estar sendo construtivo pro assunto, sabe? Se você, sim, sim. eu não quero que isso aconteça. Para mim, a melhor maneira de isso não acontecer é conversar com a pessoa e argumentar e tentar
refutar as ideias dela e mostrar o meu lado, e não Uhum. simplesmente fazer um ostracismo com a pessoa, sabe? Sim, Pelo menos essa é a minha visão, cara. Eu não sim. sei o quão produtivo é simplesmente é, fazer um ostracismo com quem fala alguma coisa que é considerado uma heresia hoje, até porque no futuro isso pode mudar. Não estou falando exclusivamente sobre o que o Peter Todd falou, mas sobre um aspecto mais geral, por exemplo, trazendo outro assunto para a mesa, a história do BIP 119, que teve muita hostilidade em cima da discussão e boa parte das pessoas não sabia nem o que estava criticando. E eu garanto que parte dessas pessoas, quando a Blockstream vier com uma proposta similar, vão falar: ah, não, agora tá ok. É, não vão estudar a proposta também, mas vão falar: ah, não, beleza, agora é Blockstream, ok, faz o que vocês quiserem aí. Tamo junto, Sei. obrigado. Não, acho que é um bom ponto. Não, acho que assim, a resposta não pode ser puramente ignorante, assim, né? Mas no caso do Peter Todd, eu entendo que algumas pessoas fiquem exaltadas, né? Porque querendo ou não, o cara tá querendo mudar Uhum, o limite dos 21 milhões de bitcoins. Não querendo, né? Mas sim. ele tá discutindo a ideia de fazer isso no futuro. É, mas assim, eu acho que dá pra esperar as pessoas ficarem exaltadas quando você quer mexer em alguma regra de consenso do dinheiro delas. Sim, com Principalmente certeza. quando a gente tá falando de diluição, né? Quando você tá querendo diluir as Com certeza. pessoas, é fácil. Outro ponto também, é, eu acho que o Bitcoin, quando você quer mudar alguma coisa no Bitcoin, eu acho que faz parte ser difícil. Então, Uhum, quando você propõe alguma proposta do Bitcoin, você tem que fazer isso de uma maneira. Para todo mundo aceitar, você tem que fazer isso de uma maneira muito bem feita. Se mesmo você criou lá a BIP perfeita, genial. Mas você não. Porra, você não investiu tempo suficiente educando as pessoas ou tentando trazer essa ideia de uma maneira devagar o suficiente para todo mundo se acostumar, fazendo um marketing suficientemente, com tempo suficiente e com a qualidade boa. Mesmo que sua sim. BIP seja tecnicamente perfeita, ela não vai entrar, entendeu? É, e eu acho que isso Não, ótimo é um ponto. feature do Bitcoin, não um bug, sabe? Sim, ó- ótimo ponto, mas tem que ser difícil porque isso tem que ser um assunto muito debatido e as modificações têm que ser testadas arduamente, não porque o cara não está conseguindo conversar com as pessoas porque as pessoas estão simplesmente sendo hostis ou tratando a Sim. pessoa de uma maneira que não convém, sabe? Não. Eu concordo contigo, mas acho que a dificuldade tem que ser no escrutínio da ideia em si e não por causa que o cara não consegue conversar. Boa, beleza. Acho que sim, acho que sim. É, eu fico só pensando naquele caso do cara que, tipo, é um gênio técnico, mas o cara não consegue se comunicar muito bem. E ele não consegue. Ele fez o bip perfeito, mas não conseguiu expressar isso e ganhar a atenção de todo mundo. Assim, querendo ou não, é um bloqueio social que o Bitcoin tem. O Bitcoin é Exatamente. um bicho social também, não só técnico, né? Uhum. Exatamente, cara. Isso é um ótimo ponto, né? Isso talvez se assemelhe um pouco com a minha visão de um pouco mais realista com o Bitcoin, de que tipo pode existir o BIP perfeito, mas a pessoa que está trazendo o BIP pode não ser a pessoa perfeita e por isso o Bitcoin não vai melhorar. Então a gente não está só à mercê de código, né? A gente também está à mercê de todo o aspecto social de como o Bitcoin funciona e como ele evolui com o tempo. Perfeito. Boa. Valeu, Lorenzo. Obrigado, hein, cara, bater esse papo. Eu acho que esses tweets do Bom Dia aí são muito bons e você devia manter eles para sempre, sempre que tiver uma inspiração, solta. Porque eu acho Boa. que a intenção é muito nobre, assim, a intenção é sempre trazer um conceito para ser discutido em que os bitcoinheiros possam
possam talvez se livrar um pouco de alguns vieses da bolha, e discutir conceitos de maneira mais objetiva e 100% racional, sem muita emoção. E eu acho um puto Sim, exercício. Então continue fazendo isso, cara. pode deixar, quando vier uma inspiração. E é exatamente isso que você falou, só pra deixar claro, meu objetivo não é arranjar treta com ninguém, não é criar polêmica, eu gosto da discussão, gosto de ver as pessoas debatendo, eu gosto de debater, eu não tenho problema com quem pensa diferente de mim, e eu tô ali pra isso, sabe? Pra conversar e não quero brigar com ninguém, essa é a moral da história. Só quero provocar vocês de vez em quando, tá? Mas nada muito grave. Boa. Quem quiser seguir o Lorenzo lá no Twitter é @Lorenzo_LFM. Boa. Valeu, Lorenzo. Até a próxima. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. Imagina, eu que agradeço aí, bom papo, velho. Valeu. Tamo junto. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.